Olá, eu sou Leila Porto, que bom estar aqui com você para mais um Mulher de AZ. Portanto, a partir de agora, fique conectado comigo, tem muita coisa a partir de agora. Eu volto em 1 minuto, o programa só está começando. Que bom estar aqui com você em mais uma semana, em mais um Mulher de AZ. Tava com saudade, viu? Bom, a partir de agora eu sei que você está aí conectado comigo. Quero agradecer a tua participação semanalmente aqui no programa e dizer que com certeza eu vou estar recebendo aqui as tuas mensagens também para poder dividir esse tema tão importante. Você já teve aquela sensação de ficar sem entender o que você está sentindo? Eu acho que o maior segredo da vida, um dos segredos da vida é isso, né? A gente ter aquela sensação, de repente, de uma alegria muito grande, e de repente aquela tristeza, aquela angústia, aquela sensação de medo sem ter motivo. De repente a gente se vê comendo um pouquinho mais ou com falta de apetite. Tanta coisa, né? Agora, o mais importante envolvendo todos esses sentimentos é a gente se dar conta e perceber que alguma coisa está diferente. E o mais importante, tentar traduzir o que a gente está sentindo. Qual o significado disso? O que está acontecendo? O que mudou? O que está de errado comigo? Para isso, a gente precisa muitas vezes de ajuda de um especialista. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu tenho o prazer de receber no Mulher de AZ a doutora Helena Maciel de Castro, que é psicanalista, psiquiatra também e uma expert no assunto quando a gente fala de transtorno emocional. Todas essas características, doutora Helena, também têm a ver com transtorno emocional? Então, nós somos um ser muito complexo. A gente tem um corpo e depois tem um mundo mental, um mundo emocional, um mundo psíquico. E assim, a gente deveria viver com uma ligação muito grande com este mundo mental. O corpo e a mente deveriam estar conversando o tempo inteiro, um com o outro. Mas o que acontece normalmente? A gente tem muita dificuldade de olhar para dentro da gente. Então, por exemplo, é gostoso ficar alegre, é gostoso sorrir, é gostoso brincar, mas na vida tem muitas coisas. Sim. Então, a gente vive situações que são difíceis, a gente tem perdas. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente não está dando risada. A gente, às vezes, está sofrendo, às vezes a gente tem que se esforçar porque é uma coisa difícil, às vezes dá muito trabalho, a gente quer desistir. É verdade. Envolve tantos sentimentos, né? Tanta coisa, né? Tanta coisa. E a gente começa a falar e vai correndo o risco de se perder no meio da conversa. Porque esse monte de coisa tem o que é difícil. Por exemplo, eu me disponho a fazer uma tarefa muito difícil, que eu nunca fiz, e daí eu tenho que ter muita instrução, muita informação, e tenho que me dedicar a isto. Então, isso é uma coisa difícil. Mas, às vezes, algo se torna difícil porque tem alguma relação com alguma dificuldade que nós temos. Por exemplo, estar aqui hoje. Nós estamos aqui conversando, eu vim aqui, então, convidada para falar sobre algo da minha profissão. Claro que é uma situação de ansiedade. Então, todos nós temos ansiedade quando vamos fazer uma coisa que não é corriqueira, que é difícil. Falar em público, falar aqui... É natural, né? É natural. Né? Poucas as pessoas que não têm uma ansiedade por situação. Às vezes, quando a gente vai fazer uma viagem muito boa, na véspera, a gente nem consegue dormir. Porque... Agora, essa ansiedade, ela é considerada uma ansiedade boa? Então, ela faz parte. Ela faz parte. Tem... a sua pergunta, depois tem uma outra coisa que eu vou falar dessa ansiedade é boa ou ruim?
É porque se a gente não tiver ansiedade, não tiver angústia, a gente não sai do lugar. Então, eu já falei da segunda parte, né? Porque se tudo estiver tranquilo, eu não precisar de nada, eu não vou atrás de nada. Se eu não tiver fome, eu não vou atrás do alimento. Se eu não precisar me vestir, eu não vou atrás de roupa. Se eu não sentir falta de gente, das pessoas, eu não vou atrás das pessoas, me relacionar, fazer amigos, namorar, casar, fazer família. É verdade. Então, se está tudo bem, se nada... Tá tudo muito morno, tá tudo muito tranquilo. Eu vou ficar em água morna a vida inteira, em banho-maria, e não vou atrás de nada. Então, a sua pergunta, ansiedade é positiva? Se eu não tiver ansiedade, interesse, angústia, porque algo me falta, ou porque algo eu não tenho, ou porque eu quero saber mais, eu quero conhecer, eu não saio do lugar. Então, nesse ponto, a angústia, tomara que nos acompanhe a vida inteira até o último momento. Nesse aspecto, ela impulsiona. Ela faz você buscar. Exatamente. Sair da onde você está e querer mais. Exatamente. Olha que interessante, gente. Eu nunca tinha parado para analisar por esse ângulo. Nunca. Olha que interessante. E, inclusive, eu tenho um pouco de receio de usar a palavra... Eu não uso. Um pouco de receio, não. Eu, na realidade, vou confessar isso para vocês aqui. Eu não uso o termo estou ansiosa. Às vezes o meu marido brinca, o meu diretor, a gente fala, e aí, tá ansiosa? Eu falo, não estou ansiosa, eu estou na expectativa. Mas foi uma coisa que eu me condicionei a vida inteira. Por quê? Porque a ansiedade, para mim, tem um aspecto negativo. E eu tenho uma filhinha de 7 anos e eu trabalho isso nela desde bebê. Ela tem apresentações na escola, em alguma condição que ela quer muito participar de um campeonato, de alguma coisa ou de uma prova, e eu não trabalho a palavra ansiedade. Olha que interessante. Mas a partir de agora mudei meus valores, mudei meu conceito. Mas espera aí, deixa eu terminar de falar. Eu quero falar de expectativa também. Então fala. É que eu me animei, porque eu nunca tinha pensado por esse ângulo positivo. Então tem esta ansiedade e esta angústia que nos projeta para mais. Projeta para frente, para querer mais. Para andar, para dar mais passos. Agora, sempre que você... Agora tem ansiedade que incomoda um pouco, que é quando, por exemplo, vindo para cá para fazer esse programa, né? Então, existe uma ansiedade normal, todo mundo tem. Agora, isso não é problema, não é doença, é algo natural, é humano. Quando você vai fazer, é um desconhecido. O desconhecido sempre dá um pouquinho de medo, dá uma certa ansiedade. Você não sabe o que vai acontecer? É o novo, certo? Né? É o novo. Aí tem duas coisas. Entra de novo a ansiedade e a angústia que nos leva para o novo. Então, a gente sai do cômodo, do conforto, do que eu já conheço e vamos para frente. Então, eu saio do banho-maria e vou atrás de algo. E isso é um lado. Agora, o outro lado... então, em relação a muitas coisas da vida, a gente pode ficar ansiosa. E não há nenhum mal nisto. Faz parte. Não é humano. Há mal nisso, não gente. há mal nisto. A gente pode não é ter doença ansiedade. Isso. Agora, depende do tanto de ansiedade que você tem. Se, por exemplo, eu tivesse ficado passando mal à noite, hoje de manhã, porque eu vinha para cá para falar com você, aqui nesse canal, e a gente gravando, e as pessoas vão assistir. No estúdio. Não, talvez nem conseguisse chegar aqui, porque daí ficava lá transpirando na minha casa, a pressão que sobe. Isto já é um transtorno de ansiedade. Aí é um problema que requer tratamento. Aí requer uma ida ao psiquiatra para fazer um diagnóstico e tratar. E muitas vezes tem o tratamento médico psiquiátrico e um tratamento com o psicanalista. São coisas diferentes. São diferentes. Um vai tratar da parte biológica da ansiedade, a parte bioquímica, que existe uma alteração. Então, por isso, é prescrito medicamentos. Esse é o psiquiatra. O tratamento clínico psiquiátrico. E a psicanálise vai, então, cuidar
da questão emocional. O que me assusta tanto que falar em público é tão difícil? É insegurança, é medo, é porque quando criança aconteceu alguma coisa e que eu fui apresentar algo para alguém, eu levei um tombo e daí vai buscar eu tenho esse medo. bloqueio, de repente, lá na infância. Geralmente é alguma coisa traumática na infância. Então, quando fica muito grande a ansiedade, que me bloqueia, inibe a minha atividade, impossibilita a minha ação. Então, não estaria aqui agora, você estaria desesperada. Como é que eu vou fazer? Onde está a doutora Helena? Médica que não vem. Mas isso é muito sério. Então, é muito sofrimento para quem tem esse quadro. Então, eu falei da ansiedade. E tem o quadro de fobia. Então, os medos, por exemplo, existe o medo de andar numa praça, uma praça grande, sozinha. Então, existem umas fobias. Então, tem a fobia social, tenho medo de estar no meio das pessoas. Então, eu não vou à festa, eu não vou ao baile. Aí, a fobia, ela entra quando a pessoa deixa de fazer realmente coisas do dia a dia, deixa de se sociabilizar, por um medo maior do que ela não consegue dominar. Isto interfere na vida dela. Então, ela deixa de viver, ela deixa de fazer o que ela tem vontade, o que ela gostaria, o que ela precisa. Síndrome do pânico, por exemplo, é uma fobia. A síndrome do pânico não. A síndrome do pânico é um quadro psíquico, a origem de algo que se passa que o paciente não sabe, mas ele somatiza. Então, por exemplo, ele sente como se ele fosse morrer. Então, ele sente que o coração está batendo, assim mesmo, está acelerado, amigos que tiveram, ele tem a sensação de que ele vai cair, que ele vai desmaiar, que ele vai morrer. E, às vezes, ele vai em alguns médicos clínicos, cardiologistas. Não consegue diagnosticar. Examinam, mas ele não tem uma alteração cardíaca. Ele não tem uma alteração de pressão arterial. Ele não tem uma síncope cardíaca. Ele não tem um problema assim. Ele tem um transtorno emocional que ele entra em desespero. Ele entra em pânico. E daí ele tem essa somatização. Geralmente, tem uma relação com situações onde ele não tem controle. Então, por exemplo, tem paciente que se sente mal quando está dirigindo e tem um túnel grande. Porque no túnel, se acontecer alguma coisa, ele não tem muito como escapar, por exemplo. Tem que fazer. Estrada congestionada. Então, às vezes, a pessoa tem problema ali naquela situação. Elevador, eu já escutei isso também. Então, elevador, altura. Tem pessoas que não andam de elevador. Eu tenho uma paciente, ela é arquiteta. Ela foi com um colega engenheiro e mais uma equipe para ver um prédio lá. Então, foi no elevador de obra de engenheiro. Não sei se você conhece. Gente, aquilo é terrível. Quando começou a subir, ela começou a agarrar no engenheiro. E o engenheiro não sabia que ela tinha crise de morrer de medo, de fobia por altura, né? Ela começou a agarrar. Olha. Até que tiveram que baixar o elevador, porque ela não conseguia. Eu estou rindo dessa situação, porque quando ela me contou, a gente riu muito. Mas é um sofrimento enorme. Ela estava trabalhando, ela agarra no engenheiro, que é um profissional, né? Mas então, é um sofrimento grande. O fato que a senhora colocou de falar em público, de repente você exerce uma função, o teu cargo exige que você vá fazer uma palestra, ou até de repente falar sobre um produto para um cliente, ou desenvolver algum projeto junto aos funcionários. E como é que você faz? E daí você não consegue, você então deixa de subir na sua profissão, se a sua profissão exigir isto. É muito sério. Ou você vai se tratar. Acontece, gostei. Acontece que a grande maioria dos transtornos psíquicos, na grande maioria, o paciente não desconfia que aquilo é um problema. Você evita a palavra ansiedade com medo de... isso é normal, com medo de se pensar a possibilidade de ser uma doença, o problema. Então, você evita. Verdade. Agora, as pessoas tendem a dizer, isso não é nada, isso vai passar.
Mas quando é ansiedade, quando é um transtorno, os médicos também dizem isto. A família diz. Então, se a mulher é muito ansiosa, então não quer viajar porque vai ter que pegar o avião. E o marido, imagina que bobagem. Uma bobagem. Mas ela não consegue, que bobagem. Ela passa mal, ela chega no aeroporto e não consegue entrar. É uma doença, é um transtorno. Se ela se tratar, ela pode no ano seguinte, ou 2, 3 anos depois, superar isso. Viajar. Entendeu? Falando em tratamento, a gente vai no segundo bloco falar sobre isso. Eu vou fazer um breve intervalo, bem rapidinho, porque eu sei que você está ligada, está envolvida no tema. Eu também tenho várias dúvidas, mas eu vou fazer um breve intervalo. Volto em menos de um minuto. Fica comigo que a gente vai falar sobre os tratamentos. Com certeza, você vai ter muito ainda aí para escutar junto com a gente. Fica comigo, até já.